Boa noite. Como o Tum falou, meu nome é Marcos Felipe e eu vou falar um pouco da relação da comunicação com o esporte, né? Eu sou formado em comunicação, então acaba que muita coisa veio dessa minha formação. E eu também joguei basquete por um tempo, apesar desse meu shape meio circular e a baixa estatura, eu joguei basquete de verdade aí. Joguei em algumas categorias de base aqui de Brasília, né? E nesse período que eu joguei, o esporte ele tem uma coisa engraçada, né? Ele é quase uma religião, assim, né? E a gente se dedica e treina e, né, tá lá todo dia querendo melhorar, né? E aí quando eu descobri no final no meu último ano de juvenil que eu não ia continuar jogando basquete, eu fiquei meio em pânico, assim, né? Fiquei pensando, vou me desligar completamente, não vou conseguir mais treinar, não vou conseguir mais... vou virar um peladeiro, aí eu vou jogar só nas quadras aí. E, assim, não era isso que eu queria continuar ligado de alguma forma, né? E o basquete, para mim, foi tão importante, assim, na minha formação, que eu sentia também que eu precisava dar alguma coisa em troca, assim, né? E aí, como a minha formação é comunicação e eu tinha esse desejo, eu fiz alguns projetos, né, que, enfim, duraram algum tempo aí, mas não são tão relevantes agora. E aí, no meu projeto final da faculdade, eu fiz um estudo que deu origem a essa conversa aqui. E, bom, o esporte, ele tem um lado que depois que eu parei de jogar, que eu fui perceber, assim, né? O esporte, ele, na verdade, quando a gente é atleta, a gente acha que o esporte é aquilo ali, é treinar, é jogar e tal. Mas, na verdade, para quem não joga e para quem não tem habilidade, assim, ele é um entretenimento, né? Ele é, na verdade, um evento que você vai como um show, como teatro, como um cinema, para poder se divertir, né? E essa diferença eu só vi depois que eu parei de jogar e que eu comecei a estudar comunicação na minha vida. E aí, disso... Eu passei a enxergar o basquete de outra forma, assim, né? E aí, como é que a gente tem tantas pessoas envolvidas ali, não só o atleta, a gente tem o técnico, né? A gente tem até muito amigo meu que jogou comigo, hoje é técnico, tem muito... o pessoal, o dono do clube, né, que administra o clube, tem jornalista que fala de basquete, e aí eu comecei a observar dentro da minha área quem que estudava e quem que observava o esporte, né? E aí uma coisa engraçada de como que isso podia fazer a diferença, assim, né? Como é que isso podia ser negativo. E hoje no Brasil é legal observar isso porque a gente está num momento de crescimento, né? A gente tem o futebol, que é unanimidade, mas os outros esportes têm que correr muito atrás para poder conseguir alcançar alguma coisa, né? E isso é um ponto que é negativo, assim, mas ao mesmo tempo ele dá oportunidade para a gente acrescentar muita coisa, né? Então, como a gente vive num momento de crescimento, isso é tão fácil de observar e tão fácil de também participar desse crescimento, né? Aí, quando eu estava fazendo esse estudo, uma das coisas que eu observava era o esporte americano, né? Principalmente o basquete, né? E acaba que é um grande case, assim, e faz a gente observar essas coisas que são ligadas. Então, por exemplo, o basquete, não sei se vocês conhecem, mas ele, até o exemplo de todas as outras modalidades, né? Nos Estados Unidos ele afunila muito, assim, né? Então você tem basicamente 3 níveis, assim, né? Você tem o nível escolar, o nível universitário e o nível profissional. E aí você passa de um para o outro à medida que você vai crescendo, né? Que vai também ficando com mais talento, assim. E acaba que isso naturalmente deixa o nível do esporte muito alto para os atletas, mas também, por outro lado da comunicação, qualquer colégio americano tem um jornal, né? Tem uma televisão, eles filmam, documentam tudo, né? E esse afunilamento, ele também, até nos próprios campeonatos, ele funciona, né? Então, por exemplo, você tem em nível regional, né, na cidade, os times da cidade disputando ali um campeonato. E aí quem ganha aquele campeonato vai para um nível regional, assim, mais de âmbito, por exemplo, centro-oeste, né? E aí tem essas subdivisões, assim, que vai afunilando e vai crescendo, vai
levando só os melhores para frente, né? Isso para os atletas é ótimo. Imagina, você joga no seu colégio, que tem lá um público de 1.000 pessoas, né? Os pais dos alunos, aquela comunidade que está envolvida ali em volta da escola. E aí, se você passa para o nível estadual, aumenta esse público, você tem 5.000 pessoas num ginásio acompanhando um jogo. E aí, se você vai para o nível, para a final, né? Lá para o nacional, é um nível de televisão. Imagina um moleque de 16 anos jogando como se estivesse jogando a final do brasileiro aqui, com 25.000 pessoas dentro de um ginásio, né? E isso acaba que, para o atleta, dá uma experiência muito grande, assim, de aprendizado e de saber conviver com aquilo, como para quem acompanha, né? Para a mídia e para os jornalistas e para a televisão, né? E aí e a opinião pública acompanha isso também, e aí vai estimulando, né? Tem o cara da escola tal que joga muito, daqui a pouco ele vai estar na NBA, não sei o quê. E aí acaba que cria uma relação muito que se reproduz com muita facilidade. Então, não é esporádico, né? Não é um talento esporádico que nem às vezes a gente tem aqui no Brasil. Muitas vezes aparece um Guga da vida, né? que é um story, mas só que você não tem continuidade. Ele saiu e não tem nenhum outro brasileiro no tênis hoje tão bom quanto ele, né? Então, esse tipo de formação ele acrescenta muito para poder não só o esporte crescer como os atletas e como a comissão técnica, mas todo mundo que está envolvido ali, todas as esferas que estão envolvidas dentro do esporte. E aí a gente traz isso aqui para o Brasil para poder ver como é que a gente aplica isso à nossa realidade, que é completamente diferente da deles, né? Acho que até uma coisa interessante, hoje a NBA está com quase 70 anos, assim, mais ou menos. E assim, o sucesso que eles atingiram para chegar e ser a maior liga profissional do mundo, né? Ter as estrelas e o espetáculo que eles têm hoje, você vê um crescimento assim natural, sabe, por esse processo. E aí a gente olha aqui para o Brasil e vê um campeonato que está surgindo, que está crescendo também, que está ganhando cada vez mais espaço na mídia, né? E esse estudo ele fica para mim cada vez mais claro, assim, como que a gente consegue observar o crescimento que a comunicação acrescenta tanto para o esporte, né? E aí, eu hoje trabalho em comunicação, eu trabalho em agência de publicidade. E sempre que eu tenho oportunidade, assim, eu tento olhar o job que eu estou pegando ali com um olhar do esporte. Será que eu consigo acrescentar alguma coisa aqui do esporte? Ou, sei lá, oferecer um patrocínio ou fazer um espetáculo melhor, né? E eu acho que essa reflexão a gente consegue fazer em todas as nossas áreas de trabalho. Assim, o público do Osobuco ele tem esse diferencial, né? A gente tem aqui gente de tecnologia, de comunicação, de design, né? De jornalismo. E se você for parar para ver, cada um assim, pode acrescentar e tem um espaço muito grande, porque... e assim, eu estou falando só do basquete, né? Mas imagina outros esportes. A gente tem, nas Olimpíadas hoje, tem o quê? Umas 80 modalidades esportivas. E o que está sendo feito por essas modalidades, né? Quem que está construindo alguma coisa para o crescimento dessas modalidades? Tanto dos atletas, quanto da comunicação, quanto, sei lá, às vezes desenvolver um aplicativo. Tem muita oportunidade aí nesse setor. E essa minha fala era para estimular justamente isso, que todo mundo, a gente pode olhar para o que a gente faz, seja ilustração, seja design, e oferecer alguma coisa também para o esporte, que não só o futebol, mas que tem muito espaço para crescer assim, aqui no Brasil, né? A gente tem esse diferencial, e se a gente conseguir observar isso e produzir alguma coisa, a gente consegue dividir essa atenção entre todos os esportes e produzir um conteúdo bacana e ter mais talentos e ter mais gente envolvida e mais projetos legais dentro desse meio. É isso, gente. Muito obrigado.